Senhor presidente, senador Paulo Paim, a todos que nos acompanham pela Rádio e TV Senado. Senhor presidente, eu não tinha como não fazer o contraponto ao discurso da senadora Vanessa, senadora a qual respeito muito, mas, dito isso, também é imprescindível que no debate político seja restabelecida os fatos para que não pare nenhuma dúvida, nenhuma cortina de fumaça e também que não fique apenas uma versão dos fatos. É certo que ninguém se orgulha, é certo que ninguém está feliz com o que está acontecendo no Brasil. Não creio que nesse momento qualquer agente político diga, olha, eu estou confortável, eu estou satisfeito com o que está acontecendo na política brasileira. Não tenho dúvida. E quando digo isso, imagino Vossa Excelência, que tem décadas de atividade política, de vida política, que sempre pautou sua vida política pela probidade e que defende a boa política e que sonhou, como eu também sonhei, um sonho para esse país. Então, essas coisas que estão acontecendo nos afligem. Agora, o que não podemos ter é indignação seletiva. E olha, senador Paim, que eu não sou daqueles que gosta de apontar o dedo. Não sou. Gosto muito daquela parábola de Jesus Cristo que dizia que certa vez ele na areia da praia, sentado na praia, chegou vários fariseus com a mulher e a lei da época dizia que quando a mulher cometesse adultério, deveria ser apedrejada e morta. E trouxeram a ele essa mulher e disseram, mestre, ela foi pega em flagrante adultério, o que faremos? Eles sabiam o que fariam, queriam testar o mestre. Ele, sem olhar para a multidão, continuou escrevendo na areia e disse, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E disse que aos poucos foram saindo e ficou a mulher somente. Ele falou, cadê os teus acusadores? Ela disse, se foram. Ele falou, então vá-te em paz, não peques mais, nem eu te condeno. Obviamente que aqui nós temos leis e quem cometeu pecado na política irá responder perante as instituições. Mas eu digo isso porque não é do meu feitio ficar apontando. Cobro sim que a lei seja cumprida e quem fez mal feito que responda. Agora, não posso admitir também que no mesmo caso, veja bem, a senadora que me antecedeu acabou de dizer aqui o seguinte, que fulano Beltrano foi acusado pelo Sérgio Machado da Transpetro. O mesmo Sérgio Machado, que querendo se livrar, querendo vender uma delação, foi num leito de hospital para tentar arrancar alguma declaração de um dos acusados, do ex-presidente Sarney, esse mesmo Sérgio Machado disse que passou dinheiro de propina para Jandira Fegali, deputada do Partido Comunista. Deputada do partido da senadora que me antecedeu. Eu não vi até agora o Partido Comunista, que tanto acusa, fala uma palavra. Então não podemos ter essa, e mais do que depressa, temam incessantemente em acusar o presidente em exercício. Ali na comissão do impeachment que estamos trabalhando, buscando a verdade real de um processo que também aflige o Brasil, deixaram de defender a presidente que está sendo denunciada. O tempo inteiro só se fala de Michel Temer. Michel Temer não é réu nesse processo de impeachment. Se quiserem tratar de Michel Temer, precisa entrar com pedido de impeachment, mas não é réu. Deixaram a presidente de lado, deixaram a defesa. O tempo inteiro é um discurso político em cima de Michel Temer. Então, essa indignação seletiva, as pessoas estão vendo, as pessoas estão acompanhando. Hoje não adianta o político tentar fazer manobras, cortina de fumaça. Porque, ao mesmo tempo, em tempo real que as coisas estão acontecendo, tem alguém no WhatsApp, tem alguém no Facebook, no Twitter. As redes sociais de hoje são instantâneas. Esse momento difícil que o Brasil está passando, nós temos que, na verdade, buscar saídas. E por isso que não é confete, sempre falo aqui do senador Paulo Paim, do senador Cristóvão,
de vários senadores aqui que, além desse debate tacanho, desse debate menor, buscam saídas. Nesse momento, o que o povo brasileiro está preocupado, na verdade, é com os 11 milhões de brasileiros que estão empregados. Quem causou isso é de menos. A Dilma causou 11 bilhões de desempregados. Se a Dilma cometeu crime, ela vai responder. Mas, nesse momento, o essencial é buscarmos essa saída. E que jeito que buscamos essa saída? Olha, buscando fazer o debate com honestidade de propósito. Porque o mundo inteiro está nos olhando e, acima de tudo, vendo que jeito que está se comportando a política e a economia aqui. Investidores, nesse momento, que têm potencial de diminuir o nosso desemprego, estão observando que jeito que os seus agentes políticos estão se comportando. E da forma que nós nos comportarmos, e principalmente essa casa, que nesse momento conduz a esse impeachment, é a forma com qual vai vir investimentos ou não. Esse discurso de golpe, por exemplo, é extremamente pernicioso ao Brasil. Por quê? Senador Roberto Rocha, se Vossa Excelência for um empresário que está na Europa e ouve esse discurso contínuo de que aqui existe um golpe, Vossa Excelência vai vir investir aqui no Brasil? Não vem. Você vai dizer, olha, eu vou esperar as coisas se acalmarem por lá e depois eu vou investir. E não é isso que está acontecendo. Realmente nós temos aqui um processo político que estamos tratando internamente, mas as instituições estão funcionando. O Senado Federal da República está funcionando, a Câmara, o Ministério Público, a Polícia, o STF está funcionando. Nada tem a ver com a economia. O empresário pode vir aqui investir no Brasil, o ambiente negocial está aberto. Lá no Rio Grande do Sul está aberto para receber empresários, no meu Mato Grosso, com certeza, e lá no Maranhão, do senador Roberto Rocha, não tenho dúvida. Então, nesse momento, o que a gente precisa passar é que nós temos nossos problemas, sim, mas que temos, acima de tudo, acima dos nossos problemas, temos capacidade para resolvê-los. Nós não precisamos, nesse momento, que ninguém venha resolver nossos problemas. Há poucos dias se defendia que viesse uma comissão do exterior para nos acompanhar aqui. Não precisamos, não é necessário. Vi recentemente o governador lá da Venezuela, de um dos estados da Venezuela, e opositor, Henrique Capriles, e ele conversava conosco porque na Venezuela está tendo um processo muito conturbado politicamente, e ele dizia, vocês estão no céu, se comparado com a Venezuela. Óbvio que nós não estamos tranquilos também, são momentos difíceis, mas precisamos o quê? Buscar saída. E ontem eu ouvi a senadora Lucevânia justamente dizendo isso. Nós precisamos propor. Nós precisamos de gente que proponha, porque é isso que as pessoas estão querendo dos seus agentes políticos. Estive em Mato Grosso no final de semana. Mato Grosso é um dos estados brasileiros que está, eu diria, em termos de infraestrutura, muito atrás dos outros, mas é um estado, ao mesmo tempo, o senador Paim, que está com o desenvolvimento em ebulição. Enquanto o Brasil, por exemplo, está crescendo a -4, ou seja, está decrescendo, a economia de Mato Grosso está em torno de crescimento de 4% a 5%. E aqui devo fazer justiça aos sulistas, aos gaúchos, aos chamados matuchos que para ali foram e ajudaram junto com muitos outros brasileiros, como nordestinos, como minha família, que foram para o Mato Grosso, ajudaram a desenvolver esse estado. Mas é um estado que está em pleno momento de ebulição econômica. E eu vejo todos os que ali investem muito preocupados e buscando saídas. Mas eu vi que todos os empresários, durante esse período que estava conturbado do governo da presidente Dilma, eles tinham puxado os flap, tinham se recolhido, não estavam se sentindo seguros para investir. Isso era plenamente observado e o Estado já começava a sofrer com isso. E eu creio que em todo o Brasil também essa era a realidade que se... Agora, com essa mudança, e dizem que toda mudança, toda crise pressupõe uma oportunidade, toda mudança também
tende a trazer algo de bom. Um dos acertos desse governo do presidente Temer tem sido sinalizar um rumo. Obviamente que poderá sofrer ajustes, essa casa está aqui justamente para propor, mas o que se sente é que já existe uma luz no horizonte. A gente já vê os empresários querendo investir. E aí a casa tem que ir junto. O Senado Federal brasileiro precisa passar essa mensagem. Olha, ali por 20 de agosto nós vamos terminar esse processo de impeachment. Fique presidente Michel Temer ou volte a presidente Dilma, nós precisamos caminhar. E é por isso que eu refuto, mas da forma mais veemente possível, esse discurso. Eles, como se o outro que discorda de mim fosse o meu inimigo. Eu vou contar rapidinho aqui o que aconteceu em Mato Grosso. Nós fomos fazer um debate da terceirização. O senador Paim passou por todos os 27 estados da federação, ouvindo as pessoas sobre a terceirização. E o senador Paim, ele tem feito o contraponto, ele tem dito que ele é contra o projeto da terceirização. E lá em Mato Grosso fomos fazer o debate. O plenário cheio da Assembleia Legislativa, e o senador Paim fez a sua fala defendendo o projeto contra a terceirização. E eu fiz uma fala dizendo que nós precisamos fazer votar o projeto a favor de que a gente possa melhorar essa lei, melhorar a vida desses 12 milhões, e assim, um discurso a favor da terceirização. Tive todo o respeito da parte dele e do público que estava ali notoriamente contrário à terceirização. O debate político ele precisa ter honestidade de proposta e respeito pelo oponente. Quando a gente começa a combater o dono dos argumentos e não os argumentos, isso é pernicioso para o mundo político, é pernicioso para toda a sociedade, porque começa a dividir entre nós e eles. Aliás, um discurso que foi muito feito por algumas pessoas do PT. E falo isso não é porque está na frente do senador Paim, mas toda a vida vi os discursos dele, nunca foi de atacar o adversário, de ser contra, de querer a destruição do outro. Não. Mas aqui eu estou vendo que nesse processo de impeachment começou de novo essa polarização, essa divisão, eu diria até infantil, parecendo Grêmio de escola. Olha, se um argumento é do senador Paim e eu não concordo com ele, então, mesmo que eu concorde com ele, mas porque foi o senador Paim que fez o argumento, eu vou discordar. Não, então eu sou contra. Mais ou menos naquela metáfora, naquele ditado que se dizia, ai governo eu sou contra. Ou seja, se foi o outro que disse, eu sou contra. O debate precisa ser, acima de tudo, honesto. Tudo isso que o Brasil está precisando nesse momento é que seus agentes políticos ajam com a maior honestidade intelectual possível. Estou ali na comissão de impeachment e tenho visto coisas horrendas. Tenho visto, em alguns momentos, cenas que dá vergonha alheia. E creio que quem está nos assistindo também fica. Por quê? Resolveram demonizar o governo que está nesse momento, conduzindo o Brasil. Se o debate fosse pelo Brasil, se a preocupação fosse pelo Brasil, o raciocínio seria o seguinte, olha, eu vou defender a presidente afastada e vou defender também vou proteger esse governo que está aí, porque quando a presidente voltar, e se voltar, vai pegar um governo saneado, um governo que vai estar caminhando bem, mas não, a política tem sido a do quanto pior melhor. Sabe para quê? Incendiar o país, tocar fogo no país, mostrar que o governo não tem capacidade, como se isso fosse fazer com que todos os erros do governo passado pudessem ser apagados e voltassem. Eu tenho visto aqui, tem menos de 30 dias que o presidente Michel Temer está no cargo, mas estão pregando um caos, como se tudo que tivesse acontecido até agora no Brasil fosse culpa do governo que aí está. Apagou-se de repente o rumbo que está nesse país. Eu conversava há poucos dias com um prefeito, ele falou, não sei o que é que eu vou fazer com os esqueletos de obras que estão aqui. E conversando com outros prefeitos aqui em Brasília também,
eles falavam que está cheio de esqueletos de obras por todo esse Brasil. Obras que foram iniciadas e que não conseguiram terminar. Em todo o país, tem projetos que foram iniciados, que criaram esperanças, e cito um aqui, Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Visitei o município de Rio Grande em determinado momento e havia uma verdadeira aura de esperança, porque ali tinha começado a fazer obras no porto e que seriam empreendimentos através da Petrobras, e a cidade estava em regozijo. Há pouco tempo fui em Rio Grande e havia um verdadeiro luto, porque nada daquilo se concretizou. E em Pernambuco a situação é a mesma, Maranhão e em todos os lugares. Mas isso é apagado, jogado para debaixo do tapete. Estão tentando canonizar a presidente. E eu tenho dito, havia alguns mitos em relação à presidente Dilma. Um dos mitos era a capacidade gerencial. Outro mito era de que era uma verdadeira santidade, aura de santidade. Não é verdade. Não se pode jogar todos os pecados para cima do ex-presidente Lula e dizer, olha, tudo isso que aconteceu foi culpa do Lula. Não. A presidente Dilma sempre foi o braço direito. Ela era a chefe da Casa Civil. Quando aconteceu todas aquelas coisas na Petrobras, sabe quem era presidente do Conselho Administrativo? A presidente Dilma. Então, esse mito, ele cai por terra. Aí vem o mito da capacidade gerencial. Bem, o mito da capacidade gerencial, eu acho que eu não preciso dizer. O mito da gerentona, da mãe do PAC, caiu, porque o PAC não andou. E já me encaminhando para o final, senhor presidente, o que se vê é que é praticamente impossível fazer uma defesa do governo da presidente. Embora que se tente, o advogado-geral da União, o ex-ministro José Eduardo Cardoso, tem feito malabarismo, tem feito uma retórica, tem construído sofismas, mas a grande verdade é que o que aconteceu no governo da presidente Dilma foi quase como aquela barreira lá de Mariana, da San Marco. Ela explodiu, derramou, e a coisa não tem como esconder. Não tem como dizer que ali não houve um crime ambiental, porque ele desceu o rio afora e manchou até o oceano. Esse é o retrato do que aconteceu com as pedaladas e com os decretos. E eu tenho visto repetidamente o senador Lindbergh dizer, mas vão afastar uma presidente por causa de 4 decretos. Ele repete isso cotidianamente. É quase como se lá no Nordeste, na época da peixeira, hoje já não se tem isso, mas no Nordeste teve uma época que acontecia muito crime, peixeirada. O sujeito dá uma facada no coração e o advogado disse, mas vai condenar esse réu só por causa de uma facadinha no coração? Porque foi isso, foi uma faca, foram 4 facadas no coração da economia brasileira. É isso que aconteceu. A economia brasileira derreteu. Por quê? Foi maquiado os números. E eu tenho sempre dito, geralmente, aquele sujeito que gosta de jogar e gosta de beber, ele gosta de esconder da mulher que faz isso. E eu comparo a situação como aquele sujeito que gosta vai falando para a mulher que vai tomando dinheiro emprestado para tampar as dívidas, para ela não saber que ele está jogando, que ele está bebendo. Mas um dia a conta chega, foi isso que chegou. A gravidade disso se dá porque na eleição de 2014, a população brasileira não sabia que estava aquele rombo todo. Logo depois da eleição, se soube que a economia estava arrombada. Foi o que aconteceu. Por isso a frustração. Então, não foi a oposição, não foi ninguém que foi contra, e já se encerra, presidente. Não foi a oposição que derrubou esse governo. Ele caiu por si, ele se implodiu, porque além disso, tem muita coisa que a população brasileira não sabe. Havia um racha interno das forças políticas que sustentavam. Briga ali do partido, do PT com o PMDB, e até dentro do próprio PT, havia uma ala da presidente Dilma e outra do ex-presidente Lula. Então, foi isso. Esse foi o resultado. A presidente, ela foi responsável pela sua construção e pela sua própria destruição. Eu tenho dito, o PT se construiu pelas suas condutas e também caiu pelos seus próprios atos. Ninguém foi responsável por isso. Agora, isso é um pouco de cultura nacional, de algumas alas mais ideológicas. Os erros nunca são nossos.
A nossa culpa pela nossa derrocada é sempre assim. Olha, foi as 2 polegadas que faltou para Marta Rocha virar Miss Mundo. Olha, foi o juiz que não deixou que nós ganhássemos a Copa. Olha, puxaram a camisa do Zico. A única que não teve como dar desculpa foi a de 7-1 da Alemanha, porque não tinha como dar desculpa. Mas eu vejo de vez em quando alguns culpando. Não, está acontecendo tudo isso com a nossa economia porque o Império Norte-Americano. Agora mesmo na comissão de impeachment vi muita gente culpando o Império Norte-Americano pelas nossas mazelas. Não, nós precisamos começar a encarar os nossos problemas de frente e buscarmos resolver. Precisamos mudar essa cultura. Nós somos responsáveis pelo nosso futuro. Tomar pé, sair da cultura do coitadinho. E muitas vezes esse negócio é usado para se dar bem. Agora mesmo, muita gente que estava de nariz em pé, agora para tentar se livrar das coisas, virou coitadinho. Tenta se vitimizar. É uma estratégia, mas que não constrói, nos torna pequenos. E eu espero que isso seja varrido. Juntamente com esse impeachment, dia 20, quando nos livrarmos dessa situação toda, a gente possa ter um novo horizonte e começarmos a construir um Brasil, mas um Brasil sem esses recalques, um Brasil que possa buscar ser grande na educação, na produção de conhecimento, um Brasil que pense grande e um Brasil que, acima de tudo, faça um debate político, honestamente, intelectualmente honesto e, acima de tudo, grande. Muito obrigado, senhor presidente. Muito bem, senador.